Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então, Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou um novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos agora no 4º domingo da Quaresma. Esse 4º domingo da Quaresma, ele é marcado com a alegria. Tanto que a antífona de entrada
começa dizendo: Alegra-te, Jerusalém, reuni-vos vós todos que o amais, cheios de júbilo, exultai de alegria, vós que estáis tristes, e sereis saciados nas fontes da vossa consolação. Está em Isaías capítulo 66, versículo 10. É o domingo em que nós nos alegramos, e ao mesmo nesse tempo de Quaresma, e ao mesmo tempo é um domingo que faz uma separação. Até então, as leituras que nós víamos durante esse tempo da Quaresma até o devido momento estava relacionada à conversão, Deus nos convidando à mudança de vida. A partir de agora, nós entraremos no Evangelho de São João. É o Evangelho de São João que vai nos conduzir de agora em diante, aonde nós vamos ver o que os fariseus, os doutores da lei, os saduceus, enfim, o sinédrio fez para matar Jesus. Será uma luta constante, eles interrogando Jesus e fazendo tudo para pegar Jesus em alguma situação, até que chega o momento que, infelizmente, Judas, com aquele beijo, ele entrega nosso Senhor. Mas o evangelho de hoje está em Lucas capítulo 15, do versículo 1 até o 3º, e depois do 11º até o 32º, aquela chamada parábola do filho pródigo. O filho que abandona o pai, o filho que tinha tudo e quis a liberdade. Não a liberdade que Deus nos dá, mas de uma certa forma a libertinagem. Ele queria viver a vida dele longe do pai. Ao mesmo tempo, nós encontramos o outro filho que esteve sempre presente ali com o pai, mas na verdade, no final nós vamos ver que o coração dele era um coração orgulhoso, cheio de vaidade. Ele se achava melhor do que todas as outras pessoas. E ao mesmo tempo, o pai, a misericórdia do pai, que espera o retorno do seu filho, e quando o filho mais velho percebe que o pai havia feito uma grande festa, ele se irrita, porque ele queria que aquela festa fosse feita para ele, porque ele se considerava o perfeito. Dentro desta parábola, nós podemos distinguir 3 situações. A situação do filho, que simboliza justamente os publicanos e os pecadores. Porque Jesus contou essa parábola para eles, os pecadores, aqueles que estão longe de Deus, que não querem saber dele. O segundo são os fariseus e os mestres da lei, que se consideravam os puros e os santos. E o terceiro, o pai, que é misericordioso. O pai não quer perder nenhum dos seus. A primeira coisa que eu trago para você no dia de hoje é o seguinte: você está no grupo dos publicanos e pecadores? Aqueles que se reconhecem no final, que vão se reconhecer como pecadores são acolhidos pelo Pai? Ou você é aquele filho mais velho que simboliza aqueles que se consideram os perfeitos? Você está no grupo dos publicanos e os pecadores, que é o filho pródigo? Ou você está no grupo do mais velho,
que são os fariseus e os doutores da lei, que se consideram os melhores. A nossa vida de cristão, ela é feita dessa forma. Nós precisamos ser os pecadores, os publicanos convertidos. Porque não basta ser, meus irmãos, os pecadores que o Pai acolhe, sim, porque o Pai acolhe tanto os pecadores como aqueles que se dizem ser perfeitos. O Pai acolhe os dois. Mas é preciso que haja conversão por parte dos dois. Então, o filho mais novo pediu todos os bens que ele tinha ao pai, que o pai desse a herança para que ele fosse embora. E ele viveu aquela vida desregrada, ao ponto de que ele chegou no fundo do poço. E é bom notar isso, meus irmãos. Quando nós deixamos Deus, abandonamos Deus, nós vamos ao fundo do poço. Não tem quem tenha abandonado o Pai e não tenha ido ao fundo do poço. Está entendendo? Mas o bonito é que ele, quando ele se viu no fundo do poço, ele tomou uma atitude que seria a atitude de todos nós. Vou voltar para a casa do Pai. Até na casa do Pai, aquela pessoa mais simples, ela come muito bem, e eu, como filho dele, estou aqui comendo porcaria, lavagem de porco. Eu vou voltar para a casa do Pai. E ele voltou. E aqui o bonito, meus irmãos, o pai não quer nem ouvir o que ele queria dizer. O pai simplesmente acolhe ele, dá um beijo, abraça e ainda coloca um novo anel no dedo dele, como sinal de uma aliança. E agora aquele filho não seria mais bobo de querer voltar àquela vida errada que ele havia vivido. Voltou para a casa do pai. A alegria no céu por um pecador quando se arrepende e volta para a casa do pai. O pai se alegrou, a alegria foi tão grande que o pai fez festa. Porque perder um filho, meus irmãos, não é fácil. Se neste mundo, quando um pai ou uma mãe perde o seu filho, imagine como fica o coração do pai e daquela mãe quando perde um filho. Desolado, porque essa é a verdade. O pai jamais quer perder os seus filhos, não quer. Mas que alegria quando o filho volta. E no coração de Deus, perder um filho significa perder para sempre. E para o sofrimento eterno no inferno. Não é simplesmente perder por perder. É perder e perder para sempre. Nunca mais volta ao seio do Pai. O retorno desse filho aconteceu por quê? Porque esse filho ainda estava neste mundo. Por estar nesse mundo, o arrependimento nos leva de volta à casa do Pai. Só que depois da morte não há arrependimento. Não existe isso de depois que morrer a pessoa vai dizer: ai Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, pequei contra Deus. Depois não há mais nada disso, meus irmãos. O arrependimento é hoje, enquanto nós estamos vivos. Imagine quantas pessoas que morreram sem o devido arrependimento. E quando chegaram lá, do outro lado, eles viram
a alegria, a felicidade de estar com Deus, eles não puderam mais. Não puderam mais ficar com Deus, porque morreu daquela forma. O convite agora, a conversão, a mudança de vida. Aí Deus faz uma festa, mata um novilho e se alegra. A morte de Jesus na cruz é justamente isso. Jesus morre na cruz para nos redimir, para nos dar a salvação. A crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo é para que haja festa no céu. Você está entendendo? Toda vez que nós olharmos para a cruz, como eu estou olhando agora, e vendo ali a imagem do crucificado, eu tenho que primeiramente pedir perdão a Deus, e segundo, me alegrar pela salvação que Ele me deu. A cruz, o crucificado é a porta de entrada para o céu. Você está entendendo? A cruz, ela se tornou bênção. Para os romanos, para os judeus, a cruz era sinal de maldição. Mas em Jesus Cristo, a cruz tornou-se bênção. Bênção para mim, bênção para você. Se hoje eu me alegro dizendo que um dia estarei no céu e você também, foi graças ao Senhor. Quando nós olhamos para a cruz, nós devemos ter em mente isso. Eu preciso voltar, eu preciso largar o pecado, eu preciso largar tudo aquilo que ofende a Deus. Eu não posso mais viver numa vida de pecado, numa vida desregrada. Você está entendendo? Nós precisamos levar uma vida santa. Se você é o filho que está longe, volte. Se você está numa vida desregrada, numa vida de pecado, de adultério, de corrupção, de mentira, se você está nos vícios dos jogos, você já percebeu que isso dá apenas uma felicidade momentânea e depois dá uma tristeza interior, tipo aquela ressaca. Eu, graças a Deus, eu nunca fiquei de ressaca. Mas aqueles que bebem entendem muito bem o que é uma ressaca. Aí vai lá, se desfruta da alegria de beber e depois vem a ressaca. Aquela tristeza, aquela desolação, vontade de dormir. Que alegria é essa? É assim que o pecado nos faz. E o Senhor quer nos dar uma alegria que é eterna. Eu até digo uma alegria, porque não tem outra alegria a não ser essa verdadeira alegria. O resto é mentira que Satanás oferece para nos enganar. E o Filho voltou. Voltou. Jesus nos redimiu para que nós voltemos. Porém, nós encontramos agora o outro filho que estava ali, que achava, né? Porque, pelo visto, ele se achava que ele era o melhor, se comparando até com o outro que foi embora. E ele queria o quê? Queria agora a recompensa, porque ele foi fiel e tudo mais, cheio de orgulho. Estava com o pai, mas cheio de orgulho. Muitas vezes, irmãos, nós nos comportamos desta forma. Estamos com Deus. Ou talvez achemos que nós estamos com Deus. Meu coração está longe, cheio de orgulho, vaidade, se comparando. Você viu que ele se comparou? Ele nem falou assim, quando esse meu irmão voltou. Ele diz, esse seu filho. Ele ali já estava eliminando até a questão de ser irmão do outro. Porque o outro não merecia aquela festa. Ele que merecia a festa. Na verdade, meus irmãos, todos nós merecemos a festa. Mas essa
festa que o pai fez foi porque ele estava longe, o pai ia perdê-lo. O pai sempre fez festa, não uma festa que expressa assim de forma externa. A festa do pai estava dentro dele, meus 2 filhos estão aqui. Isso era a alegria dele. E estando com ele já tinha tudo. Mas o filho se deparou, o mais velho, com a festa externa. Aí foi dominado pelos ciúmes, foi dominado pela inveja. E em vez de ele se alegrar pelo irmão que havia voltado ao convívio do pai, não, ele se entristeceu, porque era ele que queria aquela festa. Muitas vezes o nosso comportamento é assim. Existem pessoas que se entristecem quando uma pessoa se converte. Você está entendendo? Pode uma coisa dessa? Ele se entristece. Porque no fundo, ele estava querendo que o outro apanhasse, que o outro perdesse tudo. Que coisa! O ser humano é um mistério. Mas o pai, sempre pai. Meu filho, você sempre esteve comigo. Mas você acha que eu não iria fazer uma grande festa com o retorno do seu irmão? É claro que eu teria que fazer uma festa com o retorno do seu irmão. Entenda, meu filho. Eu quero tanto você como ele no céu. Eu não quero só você. Eu não quero só você comigo. Eu quero ele também no céu. Por isso, meus irmãos, que nós precisamos rezar muito, muito, muito por aquelas pessoas que estão longe de Deus, para que elas se convertam. Às vezes a gente encontra sentimentos de pessoas que são sentimentos errados. Eles querem que desça fogo do céu sobre as pessoas, como aconteceu lá com Tiago e João, quando Jesus mandou 2 pessoas para irem na Samaria para organizarem lá um lugar para eles poderem dormir, e eles não foram acolhidos pelos samaritanos. E aí Tiago e João, quando soube disso, falaram que desça fogo do céu, a vingança. Não, no coração nosso não pode existir a questão da vingança dentro do coração de nós. Deveria existir uma vingança, sim. E qual a vingança? A vingança de pedir a Deus a conversão. Senhor, que Ele mude de vida, que ela mude de vida, que Ele largue essa vida, que ela largue aquela vida, Senhor, porque ela está caminhando para o destino eterno de sofrimento. Que elas se convertam, que elas mudem de vida. É isso que deve existir no nosso coração em relação às pessoas. Você é o filho pródigo que largou tudo e vive na vida desregrada? Ou você é o filho pródigo que se converteu e voltou? Ou você é ainda o filho pródigo que está naquela fase de mudança? Quer uma situação ou outra, volte. Deus está dizendo, vinde a mim. Como na segunda leitura hoje, São Paulo está recomendando e dizendo a nós que nós devemos ser homens novos. Nós somos criaturas novas. O mundo velho desapareceu, tudo agora é novo e tudo vem de Deus, que é por Cristo. Por Cristo, porque por Cristo nós fomos reconciliados com o Pai. E este é o mistério da reconciliação. Depois vocês peguem, está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5,
do versículo 17 até o 21. Deus nos reconciliou por meio de Jesus Cristo. E se Deus nos reconciliou por meio de Jesus Cristo, vamos voltar. Vamos voltar para Deus, vamos ser de Deus. Ou você é aquele filho, o mais velho, o bonitinho, que está ali com Deus, que faz tudo que Deus manda, faz tudo certinho, mas na verdade vive um orgulho grande. Só pensa em si, tudo para mim. Em que situação você está? Em que situação você está, Padre José Augusto? Senhor, ajudai-me na conversão, ajudai-me a viver a verdadeira reconciliação. E a verdadeira conversão, na verdade. Ajudai-me a viver a verdadeira conversão. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.